Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a atividade que aconteceu no CT Parque Gigante, em que eu estive presente em pelo menos parte dela, antes dos portões serem fechados, e o indicativo importante da grande mudança que Eduardo Cudê fará na equipe para o próximo jogo e quem sabe também para a decisão contra o River Plate na Copa Libertadores. As grandes expectativas de público no Estádio Beira-Rio para esses dois jogos por parte do Internacional. A gente também fala da alfinetada que um dirigente gremista deu no Internacional em relação ao movimento colorado na última janela de transferências nesta quinta-feira. E a gente também atualiza o mercado. Afinal, tem como trazer reforços? O que o Inter fala sobre isso? Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet, vai lá em KTO.com, dá a tua brincada com moderação. É um site para maior de 18 anos, mas é um site fácil de utilizar, fácil de fazer o teu registro, colocar lá o código DIAS também é tudo simples e autoexplicativo lá na plataforma e no site da KTO, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando sobre a atividade que teve hoje à tarde, por volta das 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante. Detalhe, só a primeira parte da atividade, ali 15 minutos de aquecimento, a gente pôde observar. Quando começou o treino mesmo, os portões se fecharam para a imprensa. O que a gente viu de muito importante e que dá um indicativo muito importante de mudanças na equipe? Vamos lá. Os titulares do Internacional, mais uma vez, não treinaram. Eles só trabalharam parte física, como tinha sido ontem. Só que ontem é natural, o Inter jogou terça, eles chegaram na quarta pela manhã, foram pro CT, titulares fazem aquele regenerativo, corrida no gramado, atividade na academia, e os reservas trabalham, fazem coletivo, às vezes com o sub-20, às vezes sem o sub-20, mas os reservas mesmo treinam, com bola, treinamento. Hoje era o dia de tu treinar. O time titular, em caso, vamos lá, a gente já sabia que o Inter faria modificações contra o Corinthians. Só que, o detalhe, todo o time titular não treinou. Mais uma vez, o time titular do Inter fez a mesma atividade que fizeram ontem. Deram 2, 3 voltas correndo no gramado, depois voltaram para a academia. Exceto Charles Arangues, que nem programado foi e ficou só na academia. Esse sim tem uma possibilidade de até nem relacionado ser para o jogo contra o Corinthians. Mas o fato de todo o time titular do Inter só ter aquecido aumenta o indicativo de mudança do Eduardo Cudê para o jogo contra o Corinthians. O que a gente apostava que seria 3, 4 jogadores no máximo sendo poupados, não. Hoje existe a possibilidade de ser um time inteiro, quem sabe reserva, contra o Corinthians. Se sabe da importância do jogo contra o Corinthians, o Inter é 12º colocado na tabela, 23 pontos, a 8 do Bahia, que é o primeiro dentro da zona. Não é uma diferença pequena, mas ainda assim o Inter está na segunda página da tabela, o Inter tem time para mais que isso, e o Inter vai valorizar demais o jogo contra o River Plate, apostar demais na classificação contra o River Plate. Inclusive eu falei sobre o movimento que está sendo feito em relação a isso no último vídeo aqui do canal, para quem quiser assistir algumas postagens de jogadores, membros da direção do Internacional sobre o jogo contra o River e a mobilização, o grande movimento que está sendo feito no bastidor, uma sacudida geral do vestiário. Eu falei mais sobre isso no último vídeo. Então vamos lá. Os titulares correram no gramado mais uma vez e foram para a academia, não treinaram, e aumenta o indicativo de que o time será mais do que um misto frio, um misto gelado, quase reservaço contra o Corinthians. É a tendência, porque é pouco provável que o Inter só treine amanhã com o time titular e vá com o time titular contra o Corinthians. Só tem uma sessão de treinamento, que é amanhã. Vamos lá. Lembrando, né, o mercado nem poderia jogar porque foi expulso contra o Cuiabá. De resto, tá todo mundo à disposição. Titulares correram no gramado e voltaram para a academia. Os reservas treinaram normalmente com alguns jogadores do Sub-20 e os outros atletas do Sub-17, 18 que estavam no CT só trabalharam parte física e fizeram um treinamento, um trabalho à parte. Pensando no time, existe, e não é só uma possibilidade, deve acontecer, tá? Até pela coletiva do Cudê lá em Buenos Aires, o Maurício e o Pedro Henrique serem titulares contra o Corinthians, o que pode credenciar os dois a, quem sabe, até uma titularidade contra o River, tá? Eu acho que ele deve repetir o mesmo time, mas não descartem se o Maurício for muito bem, porque o Cudê já disse que quer ver o Maurício jogando com o Alan Patrick, ou seja, quer ver o Maurício no time titular. O Pedro Henrique, os relatos que a gente tem é que tem treinado muito bem e o Cudê tem gostado muito dele nos treinamentos. Então, assim, pode ser que os dois
comecem com o Corinthians até para tentar se credenciar a uma titularidade, quem sabe, contra o River na próxima terça-feira. O Inter tem uma ótima expectativa de público para os dois jogos. O Inter está projetando 30 mil contra o Corinthians e tem que relevar porque é um jogo sábado, 18h30, não é um bom horário. Sábado, 18h30 contra o Corinthians, o Inter está projetando 30 mil torcedores e está projetando 45 contra o River na próxima terça-feira, 9 horas da noite. Daí é tudo decisão na Copa Libertadores. E repito, o último vídeo aqui do canal eu falei sobre a mobilização para esse jogo e algumas coisas que a gente ouviu e viu no bastidor do Internacional recentemente. Pessoal, vamos avançar. Em relação ao time, a gente tinha o que falar. Falamos sobre Corinthians, sobre o River, o time, as mudanças do time do Internacional também. Eu quero trazer um fato dessa quinta-feira no bastidor do Inter que sim tem repercutido. Porque o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, e aí vocês vão entender por que eu tô falando do Grêmio aqui. Ele concedeu uma entrevista, dois jogadores foram apresentados no Grêmio, o Lucas Bezosi, que veio do futebol argentino, o João Pedro, que inclusive esteve na pauta do Inter lá, jogou no Fenerbahçe com o próprio Ender Valencia, hoje atacante do Internacional, e foi falar sobre mercado de transferências, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. E ele foi em determinado momento questionado, e ele entrou no assunto Rocher, que hoje é goleiro do Internacional e que todo mundo sabe que o Inter deu um chapéu no Grêmio. E não tem problema falar isso, o Rocher interessou, conversou, negociou com o Grêmio. Mas olha só o que o Antônio Brum falou, tá? Abre aspas. O Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rocher. O nome dele esteve em nossos relatórios, assim como muitos outros, mas nunca passou disso. Tentam criar uma narrativa de que o Inter contratou o jogador que o Grêmio queria, mas nunca aconteceu proposta. Eu arrisco dizer que pelos valores que o Rocher veio pro Inter, eu não traria ele pro Grêmio. E deu uma risada o Antônio Brum. Deu uma corneteada no movimento do Inter, dizendo como se os valores pelo Rocher fossem altos. Vamos lá. Vou trazer aqui os valores para vocês que a gente tem, e eu tenho essa confirmação desde a chegada do Rocher, e vou trazer aqui para vocês, tá? O Inter pagou $1 milhão limpos para o Nacional de Montevidéu pelo Rocher. Se for juntar o que pagou limpo, mais encargos, impostos, que a gente sabe que dá uma alavancada nesse valor, deu $1.600.000 pelo Sérgio Rocher. Isso foi o que o Inter pagou para comprar o Rocher do Nacional. Ele ainda tinha contrato com o Nacional, o Inter foi no Nacional, bateu na porta e falou, ó, quero contratar. Então, deu $1.600.000 pelo Rocher. Além disso, em salário, o Inter paga cerca de $100 mil pro Rocher. A gente está falando aí com encargos e impostos batendo na casa de R$600 mil mensais. Aí eu deixo para vocês, eu não vou fazer juízo de valor se vocês acham muito. Estou trazendo a informação. É isso que o Inter pagou para o Nacional e é isso que o Inter paga mensalmente para o Sérgio Rocher, que sim, interessou o Grêmio, e sim, o Grêmio negociou com o Sérgio Rocher e tentou a contratação dele. Falando em contratações e negócios, tá? Eu sei que a janela fechou, mas existe uma possibilidade que os clubes estão avaliando, que é trazerem jogadores que tenham terminado seus contratos. Por quê? Vamos lá. A janela fechou ontem, então o Inter não pode contratar nenhum jogador que tenha vínculo com algum clube. Porém, pode contratar jogadores que estejam sem contrato, desde que esses contratos tenham sido rompidos com o antigo clube desse jogador até o fechamento da janela. Ou seja, quem rescindiu o contrato até o último dia 2 de agosto, que era quando fechava a janela, mais conhecido como ontem, quarta-feira, pode assinar com o Inter até 15 de setembro. Os clubes da Série A têm até 15 de setembro para fazer esse tipo de movimento. É uma possibilidade que o Inter tem. Mas, conversando com uma pessoa importante do futebol do Inter hoje, eu perguntei sobre essa possibilidade e me foi relatado que é muito difícil que o Inter traga reforços. O Inter deve ir com esse grupo até o final da temporada, exceto jogadores que possam sair, mas em relação a chegadas, não deve acontecer. Tem a situação do John com o Real Valladolid, que tem uma chance do negócio sair, a proposta está na mesa, e o John quer deixar o Inter quer tentar ficar com ele até o final do ano, pelo menos, que é quando termina o empréstimo. Teve oferta pelo Jean Dias, que não andou, agora a janela fechou só se for para o futebol europeu romper o contrato com o Inter, e outras possibilidades de venda, Johnny, Maurício, enfim. Mas para chegadas, o Inter não deve ter mais até o final da temporada, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.